Bom dia, pessoal, tudo bem? Aula de geometria de hoje, dia 24 de fevereiro. A quarta aula, correção dos exercícios, tá bom? Nós temos aqui a correção dos exercícios da aula do dia 3 de fevereiro e depois a correção dos exercícios da aula do dia 10 de fevereiro, tá bom? Vamos lá. Não copie nada agora, tudo bem? Sempre nas videoaulas de correção eu oriento isso, não copie, apenas observe as explicações para que vocês venham a compreender, tá bom? Vamos lá. Então, esta correção, esta primeira correção, é do dia 3 de fevereiro. Portanto, lá no seu caderno, depois que você terminar de assistir toda a videoaula, você vai lá para fazer a correção. Nomeie os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos do triângulo abaixo. Nós temos um triângulo. Na figura, na foto, ficou bastante ilegível aqui. Então, talvez você não conseguiu fazer essa questão devido ter ficado um pouco ilegível. Mas vamos lá. Quais são os vértices? Em vermelho está a correção, tá? Quais são os vértices desse triângulo? Os vértices são esses pontos que unem dois lados, tudo bem? Então, nós temos aqui o vértice L, M e N. Lembrando, gente, que todo vértice nós representamos pela letra maiúscula, tudo bem? Quais são os lados desse triângulo? Então, nós temos esse lado, que é dado pela formação união dos dois vértices, LM. Eu chamo ele de lado LM. Lado MN, vértice M ao N, tá? E o vértice LN, o lado LN, que vai dos vértices L ao vértice N, tá bom? E outra coisa, moçada, lado, sempre tem que colocar essa barrinha em cima, tudo bem? Ah, professor, por quê? É definição da geometria, tudo bem? LM, MN e LN. Com tracinho em cima significa que são lados de figuras geométricas. Ângulos internos. Agora nós estamos nos ângulos internos. Aqui, aqui e aqui. O ângulo interno, ele é dado pela letra minúscula, ok? Vem o chapéuzinho do vovô, vem o acento circunflexo em cima para mostrar que é ângulo. E, neste caso, que são ângulos internos, que nós estamos observando primeiro aqui, os em roxo aqui, é dado pelo próprio vértice, tá? Mas em letra minúscula. Portanto, tá vendo o vértice L aqui? O vértice L? Qual é o ângulo interno? L minúsculo, L chapéu, tá? O vértice M, o ângulo M minúsculo, M chapéu. O vértice N, ângulo aqui interno ao vértice, então eu vou chamar de N chapéu. Lembrando, gente, de novo, todo ângulo, a nomenclatura é em minúsculo, com um chapéuzinho, acento circunflexo, para mostrar que é ângulo. Se você colocar só a letra minúscula, fica errado, tá? Então, vai estar incorreta a sua resposta. Ângulo L, ângulo M e ângulo N. Ângulos externos. Aí o exercício aqui preferiu seguir a ordem alfabética, L, M, N, O, P e Q, tudo bem? Mas aqui poderia ser outra letra do alfabeto também. Então, nós temos aqui ó, o ângulo O, o ângulo P e o ângulo Q, ok? De novo, letras minúsculas e acento circunflexo. Questão número 2. Observe o triângulo ao lado e resolva. Então, nós temos aqui um triângulo formado pelos vértices A, B, C, ok? E nós temos a medida dos lados deste triângulo com seus ângulos internos, A, B e C. Letra A. Qual lado do triângulo mede 6 metros? Veja bem, 6 metros, este lado. Como é o nome deste lado? É o lado BC, que é formado pelos vértices B a C. Beleza? Letra B. Qual o ângulo oposto ao lado AC?
Vamos lá, vamos identificar o lado AC. Onde está o lado AC? Aqui, formado pelos vértices A até o vértice C. Qual é o ângulo que está oposto ou que está contrário a este lado? O ângulo B. Tudo bem? Lembrando, pessoal, B minúsculo, chapéuzinho. Letra C. Qual é a medida do lado AB? Então, ó, lado AB. Quantos metros ele tem? Mede 4 metros. Letra C. Calcule o perímetro do triângulo. E aqui eu coloquei, lembrando que o perímetro é a soma da medida de todos os lados. Então, eu vou somar o lado AB com BC e AC. Logo, 4, 6 e 5 metros. 4 mais 6, 10. 10 mais 5, 15 metros é o perímetro deste triângulo. Perfeito? Muito bom. Pessoal, terminamos a correção da aula do dia 3. Agora nós vamos para a aula do dia 10. Moçada, aqui eu peço a vocês muita, mas muita atenção mesmo, porque aqui nós teremos muita matemática, muita soma, muita multiplicação, divisões e subtrações também. Então, eu preciso que vocês tenham muita atenção nesta correção. Tudo bem? Eu sei que vocês já estão atentos, mas aqui vamos redobrar a atenção. Não copiem nada agora, não mexa no WhatsApp, não faça nada, só foque na correção, ok? São 3 exercícios. Questão número 1. Determine a medida de cada ângulo em destaque nos triângulos. Então, veja, quais são os ângulos que estão em destaque aqui, professor? Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Logo, eu tenho que utilizar de artifícios matemáticos e artifícios geométricos para eu calcular, encontrar, obter os valores desses ângulos. Tudo bem? Aqui a correção está, eu fiz na lousa e depois eu fotografei, e aí vocês vão copiar depois de assistir toda a videoaula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ângulo A, ó. O ângulo A, ele tem um suplemento, ó, aqui, um ângulo complementar, vamos dizer assim, né? E se eu pego o ângulo A com esse ângulo de 65 graus, totaliza 180 graus, tá? Então, o artifício para eu descobrir o valor de A é pensar que o ângulo A, ó, A chapéu, tudo bem? O ângulo A mais 65 graus dão quanto? Dão 180. Ah, professor, como que o senhor sabe? Tem que estudar, tudo bem? Este ângulo total aqui é o ângulo que nós chamamos de ângulo raso, tá? E o ângulo raso, ele tem 180 graus. Não pode esquecer disso. E essa consideração, ela é primordial para que nós venhamos a calcular aqui alguns ângulos que os exercícios pedem, tá? Então, agora é matemática. A mais 65 graus, ó, sempre a bolinha de representação de graus, é igual a 180. Transformando 65, passando ele do membro esquerdo para o direito, ele passa subtraindo, tá? Ele estava somando, passa subtraindo, e 180 menos 65 graus, 115 graus, ó. A chapéuzinho para falar que é ângulo, e se eu colocar só o número, fica errado. Tem que colocar os graus também, ok? Então, beleza. Já encontrei o primeiro ângulo. Vamos ao segundo ângulo, ao ângulo B. Bom, o ângulo B é a mesma consideração. Este ângulo de 132 graus mais o ângulo B totaliza 180 graus. Tá vendo que é a mesma consideração? Isolando o ângulo B, ó, nós teremos 180 graus, o 132 está somando, passa subtraindo, e essa diferença 180 de 132, 48 graus. Fácil, né, gente? Muito bom. Agora vamos descobrir o ângulo C. Este ângulo C. Poxa, mas eu não posso fazer essa consideração que esse ângulo C mais esse ângulo dá 180. Por quê? Porque eu não sei quanto é esse ângulo. Poxa, professor, e agora? Bom, mas para eu descobrir o ângulo C, que é um ângulo interno, é um ângulo que está dentro do triângulo, como eu já sei os outros dois, o ângulo A e o ângulo B, que nós acabamos de calcular, eu vou usar a consideração que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, gente, olha que legal. O ângulo A
somado com o ângulo B e o ângulo C, que os três são ângulos internos, dão quantos graus? 180 graus. Beleza, só substituir. Qual é o valor do ângulo A? 115 graus. Mais B, 48 graus. Mais C, eu vou encontrar igual a 180. Matemática básica, tá vendo? 115 mais 48 graus, tudo em graus, tá? 115 graus mais 48 graus, 163 graus mais C, igual a 180 graus. Isolando o C, teremos 180 graus, o 163 está positivo, passa negativo, ok? E o C, então, aqui fica o quê? 180 menos 163, 17 graus é o valor do ângulo C. E agora só falta o ângulo Dzinho aqui, tá? E agora, como eu já sei quanto é o ângulo C, que é 17 graus, eu vou falar que C mais D dá quanto, moçada? Isso, o ângulo C somado ao ângulo D, 180 graus, porque eles estão no mesmo vértice. Professor, acabamos de encontrar o ângulo C. Perfeito, ó. 17 graus mais o ângulo D é igual a 180, ok? Isolando o ângulo D, ó, o que nós vamos ter? 180 graus, o 17 está positivo, passa negativo, 180 menos 17, 163 graus. Então, o exercício havia me pedido para determinar o valor de cada um dos ângulos em destaque. Letra A, eu descobri que o ângulo A tem 115 graus, ângulo B, 48 graus, ângulo C, 17 graus, e o ângulo D, 163 graus. Tudo bem? Isso a letra A. Letra B. A letra B, pessoal, ficou um pouco difícil aqui o desenho. Eu desenhei ele novamente porque os ângulos aqui a gente estava confundindo, né? Então, ó, esse aqui é o ângulo J interno, esse é o ângulo I externo, tá? E este aqui é o ângulo J, aliás, J não, L, externo também, ok? Então, quais são os desafios que nós temos que calcular aqui? O valor do ângulo K, do ângulo J, do ângulo I e do ângulo L. Beleza? Vamos lá. Matemática básica, tá? Bom, ângulo K. Eu olho aqui, qual é o primeiro que eu posso calcular e devo começar com ele? O ângulo K. Eu sei o complemento dele aqui, ó. Eu sei que 125 graus mais esse ângulo K dá um ângulo raso de 180 graus. Portanto, K mais 125 igual a 180, tá? K igual a 180, o 125 soma, passa subtraindo, essa diferença dá 55 graus. Então, eu já encontrei o valor do ângulo K. Beleza. O ângulo L, veja bem, pessoal, nem tem cálculo, tá? O ângulo L, ó, ele é semelhante a esse ângulo aqui, de 150 graus. O próprio desenho a gente vê que tem a mesma abertura, ok? Então, o ângulo L aqui é uma particularidade, ele já, sem calcular, apenas observando, nós já definimos que ele tem um valor de 150 graus de curvatura. Tudo bem? Beleza. Agora vamos ao ângulo J, tá? Mas para fazermos o cálculo do ângulo J, eu tenho que lembrar desse ângulo aqui que eu desenhei aqui no quadro, em vermelho, que não apresenta na foto do desenho do exercício, tá? E aqui eu já fiz direto. Eu sei que 150 graus mais esse pedaço é um ângulo raso 180. Quanto que vale esse ângulo, então? 30 graus, tá? Porque 150 mais 30 dá 180. Então, eu já fiz essa consideração sem calcular. Beleza. Vamos ao ângulo J, que é interno. Então, lembrando, a soma dos três ângulos internos de um triângulo sempre totaliza 180 graus. Ok? Beleza. 125 graus mais 30 graus mais o ângulo J igual a 180 graus. Substituindo, somando primeiro aqui, 125 graus mais 30 graus dá 155 graus, mais J igual a 180. Isolando o J, teremos 180, o 155 está positivo, vai passar negativo. E essa subtração totalizam 25 graus.
Então, o ângulo J tem um valor de 25 graus. Ok? Bom, e agora só falta o ângulo I. Se o ângulo J tem 25 graus, e a soma de J mais I dão quanto, moçada? 180. Tá vendo como que é fácil? Não é difícil geometria, basta termos atenção. Beleza. Eu não acabei de encontrar o J? J mais I igual a 180 graus. O ângulo J, 25 graus, mais o ângulo I igual a 180. Isolando o I, teremos 180 menos, ó, o 25 está positivo, passa negativo, e 180 menos 25, 155 graus é o valor do ângulo I. Beleza? Muito bom, bem tranquilo, tá? Vamos à questão número 2. Calcule o valor de x e determine a medida dos ângulos internos do triângulo. Então, veja bem, nós temos o triângulo aqui, formado pelos vértices A, B, C. Eu sei que esse ângulo interno em A vale 9x mais 4 graus. Esse ângulo em C mede 42 graus. Esse ângulo em B eu não tenho. E esse ângulo externo aqui, que a gente pode chamar, por exemplo, de D, mede 17x mais 2 graus. A primeira questão que o exercício pede aqui, para a gente calcular o valor de x. Tudo bem? Então, vamos lá. A foto aqui ficou um pouco embaçada, mas no vídeo vocês conseguirão ver tranquilo. Primeiro, cálculo do valor de x. Vamos lá. Como que eu calculo o valor de x, moçada? Bom, o que nós fizemos aqui? Eu sei que se eu somar 42 graus mais esse ângulo aqui, 9x mais 4 graus, totalizam 180, ok? Que eles estão aqui no mesmo lado, sobre o mesmo lado aqui. Então, eu posso fazer essa relação, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Desculpa, não. Aqui, ó. Estou fazendo aqui, eu estou confundindo, né? Esse ângulo mais esse ângulo, como é um complementar, 180 graus. Isso. Então, nós temos aqui 42 graus mais 17x mais 2 graus igual a 180. 42 mais 2 graus, 44 graus. Espero que vocês consigam ver aí. 44 graus mais 17 igual a 180. 17x igual a 180 menos 44 graus. 180 graus menos 44 graus, 136. E isolando o x, teremos 136 graus. O 17 está multiplicando, passa dividindo. 136 graus dividido por 17, x igual a 8 graus, tá bom? Não esquece da bolinha, que aqui ficou um pouco embaçado na foto, mas tem um grauzinho ali, tudo bem? Beleza. Calculei o valor de x, certo. Agora vamos determinar a medida dos ângulos internos do triângulo. Quais são os ângulos internos? 9x mais 4 graus, esse já está determinado, e falta o vértice, o ângulo do vértice B, o ângulo Bzinho. Então vamos lá. Medida dos ângulos internos. Ok? O A. O A é o ângulo que está sobre o vértice A. Então eu chamei ele de Azinho, chapéu. Qual é o valor dele? 9x mais 4 graus. Como que eu descubro, professor? Poxa, é só substituir o x por 8 graus. A igual 9 vezes 8 graus mais 4 graus. 9 vezes 8, 72 graus, mais 4 graus, o ângulo A mede 76. 76 graus. Não esqueça da bola do grau, tá? Beleza. E esse ângulo B? Eu sei que a soma do ângulo A mais o ângulo B e o ângulo C, pela definição, 180 graus. Substituindo, o ângulo A nós acabamos de calcular, 76 graus. O ângulo B é o que nós queremos. E o ângulo C eu já tenho. O exercício já me forneceu. 42 graus. Beleza? Vamos agrupar os 76 graus com o mais 42 graus. 118 graus. O que eu não calculo, eu repito, tá? Então, 118 graus mais B igual a 180 graus. Isolando o B, teremos 180 graus
o 118 está positivo, passa negativo. Tudo bem, gente? Viu que não muda? 180 graus menos 118, 62 graus. Então, nós temos aí o cálculo dos valores de x primeiro e depois medida dos ângulos internos A, B e C. Beleza? Muito bom. A questão 3, o último exercício. No triângulo abaixo, a medida F é igual a 105 graus. Então, este ângulo aqui, F, mede 105 graus, tá? Letra A. Qual a soma das medidas dos ângulos externos desse triângulo? E dos ângulos internos? Gente, isso aqui não é cálculo, tá? Essa pergunta aqui, você não tem que calcular nada, é definição. Ele pede qual é a soma das medidas dos ângulos externos e dos ângulos internos desse triângulo? Não para qualquer triângulo. Para qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos externos, muita atenção, somar D mais E mais F, sempre totalizam 360 graus. E a soma da medida dos ângulos internos, Bzinho, Azinho com Czinho, sempre totalizam 180 graus. Tá, gente? É definição, não tem exceção, não precisa fazer cálculo. Perguntou qual é a medida da soma dos ângulos internos? 180 graus. Qual é a medida da soma dos ângulos externos? 360 graus. Fechou a questão. Beleza? Letra B. Verifique se a afirmação é verdadeira ou falsa e justifique sua resposta. A afirmação é a seguinte: a soma das medidas dos ângulos dos vértices B e C é igual a 105 graus. Vamos lá. O que ele está falando? Que se eu somar o ângulo B com o ângulo C, nós teremos 105 graus. A resposta é sim, a afirmação é verdadeira e podemos confirmá-la através do cálculo abaixo. Eu quero que vocês façam esse cálculo, tá? Bom, o triângulo é isósceles, como nós veremos na questão C, na letra C. Então, A mais B mais C, o B e o C são iguais. Então, eu estou chamando ele de X, tá bom? Então, nós temos que o ângulo A mede 75 graus. Como que o senhor obteve 75 graus, professor? Gente, veja bem. A soma do ângulo F com o ângulo A dá 180. Se o F é 105, quanto que falta para inteirar 180? 75 graus. Bacana, né? Mas os dois ângulos B e C são iguais, então eu estou chamando de ângulo X e X, só para agrupar, tá? Então nós veremos que 75 graus mais 2x igual a 180 graus. Isolando, o 75 passa subtraindo, 180 menos 75 graus, 105 graus. Tá vendo? Que a soma dos dois ângulos, x mais x, dá 2x. Dão quanto? 105 graus, conforme a afirmação. Tudo bem? Beleza. Esse pedacinho aqui, moçada, do cálculo, que eu quero que vocês coloquem todos os cálculos no caderno, antes de me enviar as fotos, é parte da letra B. É parte da letra C. É esse pedacinho aqui da letra C, tá bom? Ah, professor, tem que copiar de novo? Copia de novo, sem problema nenhum. Vamos lá, vamos ler o enunciado da C. Sabendo que o triângulo é isósceles e que A possui a maior medida, determine a medida de cada um de seus ângulos internos e externos. Ó, esse exercício aqui, a letra C ela é extensa, por quê? Porque ele pede o valor de cada ângulo interno, são 3, e o valor de cada ângulo externo são 3 também. Então, vão ser 6 cálculos, tá? 6 não, porque um nós já temos, tá? Então, a consideração que a medida do ângulo F é de 105 graus, o triângulo é isósceles. Então, veja, o ângulo B é igual ao ângulo C. Vamos voltar aqui para vocês verem. A medida deste ângulo interno B é igual à medida do ângulo externo e do ângulo interno C também, tá? Então, veremos. O ângulo A. O ângulo A é formado A mais F igual a 180 graus. Vamos voltar lá no desenho, ó. O ângulo A mais o ângulo F é 180. Eu já havia calculado o ângulo A, então, né, oralmente para vocês. Então, A igual mais 105 igual a 180 graus. Passando 105 subtraindo, nós temos o ângulo A
o ângulo A 75 graus. Beleza? Bom, o ângulo B e o ângulo C, como eles são iguais, nós calculamos que o 2 ângulo X igual a 105, aí eu havia na questão B parado aqui, né? Porque eu queria só a medida dos ângulos. Só que agora, o exercício quer calcular esses ângulos. Então, eu vou continuar. Você copia de novo esse cálculo e termina ele agora na letra C. Isolando o X, o 2 multiplica, passa dividindo. Portanto, o ângulo X mede 52,5 graus. Ou seja, tanto o ângulo B quanto o ângulo C. Tá bom? Agora vamos ao ângulo D. Voltemos aqui ao triângulo. Ângulo D, moçada. Se eu acabei de calcular que o ângulo B mede 52,5 graus, somado com o ângulo D, que é um complemento, o que nós teremos? 180 graus. Beleza, é essa a consideração que nós vamos utilizar. O ângulo D somado com o ângulo B é igual a 180 graus. O ângulo B mede 52,5, que nós acabamos de calcular. Pessoal, eu sou apaixonado pela matemática por isso. Eu não consigo calcular o D se eu não calcular o ângulo B primeiro, porque eu dependo de B para calcular D. Olha que legal, tá? Então, espero que vocês estejam entendendo. Igual a 180 graus, isolando o ângulo D, o 52,5 que estava positivo passa negativo, e essa subtração 127,5 graus. Certinho? Muito bom. Agora vamos ao ângulo C. Ó, vamos lá. Ângulo C, ó. Eu sei que o ângulo C somado ao ângulo E dá 180 graus e que o ângulo C mede 52,5 graus. Então, gente, vai dar o mesmo cálculo que este que nós fizemos, tá? Para o ângulo D. O ângulo C mais o ângulo E igual a 180 graus. Se o ângulo C mede 52,5, desenvolvendo o cálculo, que foi o mesmo que nós fizemos aqui para o D, nós teremos que o ângulo E mede 127 graus, 127,5 graus, tá? Portanto, ó, os finalmente aqui da questão. Não vai só copiar essa parte aqui não, tá, moçada? Tem que copiar todos os cálculos, senão eu não vou validar a aula de vocês. Portanto, a medida dos ângulos internos A, 75 graus, B, 52,5 graus e C também 52,5 graus. Professor, como eu vou saber se eu acertei? Gente, volta na teoria. A soma das medidas dos ângulos internos sempre dá quanto? 180 graus, não é isso? E se você somar, pessoal, olha que fantástico. 75 graus mais 52,5 graus mais 52,5 dão 180. Então, você acertou a questão. Olha que bacana, é uma prova real. Tá bom? Beleza. Ângulos externos. Vamos lá. O ângulo D. Aqui eu só estou reunindo, porque estava tudo bagunçado aqui nos cálculos, tá? Só estou reunindo. O ângulo D, que é um ângulo externo, mede 127,5 graus. O E, o mesmo valor. E o F, que foi o dado da questão, 105 graus. E se você lembrar, quanto mede a soma dos três ângulos externos de um triângulo? Resulta em 360 graus. E se você somar 127,5 com 127,5 e 105 graus, 360 graus, você então comprova que você acertou a questão. Tudo bem? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Agora vocês, ao final da aula, voltará o vídeo novamente para copiar todas as correções. Moçada, eu não quero e não vou aceitar só o quê? As respostas. Eu preciso ver todos os cálculos. Ah, professor, mas todos? Sim, gente, geometria, ó, é uma ciência exata. Então, você precisa de ter todos os cálculos para que você consiga me dar a resposta, porque a resposta ela não vai cair do céu, tá? Então, você precisa calcular. Tudo bem? Terminou de fazer a correção, fotografa todas as fotos. Tem aluno, pessoal, que eu tenho observado o seguinte, que ele me manda, quando é exercício, só a resposta. E eu não estou considerando. Aí, no final do bimestre, a gente vai fechar a nota e o aluno vai olhar, nossa, mas minha nota está baixa. E vai justificar, poxa, professor, mas eu mandei todas as questões, mandei todas as atividades. Mas o fato de você mandar uma atividade incompleta, eu não tenho, pessoal, condição de ficar chamando todos os alunos no privado para falar, ó, tá faltando alguma coisa,
Tá faltando outra parte, faz, completa e me manda. Não tenho tempo. Eu tenho mais de 600 alunos que toda semana me mandam atividades, me mandam fotos. Então, é impossível eu fazer isso, tá? Eu quero que vocês tenham responsabilidade. O professor passou aquele tanto de conteúdo, aquele tanto de cálculo, copia, tá bom? Vai facilitar para mim e, principalmente, facilitar para você, tá bom? Até quando, até que prazo você tem para me mandar essas fotos da aula de hoje? Até às 22 horas de hoje também. Tudo bem? Gente, um abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Deus abençoe.